Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos nos preparando para darmos continuidade a mais uma live do nosso Clube do Livro. Hoje, sobre o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo e uma live que vai encerrar aqui o nosso estudo desse livro, dessa jornada desse livro. Tá? Porque a partir de agora, nesse livro, ele entra num viés bem prático. Então, nós vamos conversar sobre esse alinhamento prático que ele traz e depois praticar. Aí, em relação às práticas, nós temos o nosso grupo de meditação, que é onde eu vou direcionar ali algumas práticas para quem quer aplicar na sua vida. Vamos nos conectar logo cedo, nessa quinta pós-feriado. Parabéns para vocês que estão aqui com esse objetivo de continuar estudando, de aprofundar nesses estudos de maneira progressiva. É isso que leva à especialização, estudos progressivos, contínuos, que vão galgando aí etapas de compreensão. Vocês precisam entender isso. Para a gente atingir especialização em algo, precisamos de estudos progressivos, contínuos, que vão se aprofundando. Do contrário, você fica sempre no raso, e aí você não se transforma. E também, se você busca prosperidade, você também tem mais dificuldade de prosperar, porque prosperidade tem a ver com especialização. Quanto mais especialista você é em algo, mais você se diferencia no mercado, entendeu? Então, esse é um entendimento muito importante a respeito do tema estudos. Precisa de progressividade, que conduz ao profundo. E é lógico que não adianta ter toda essa progressividade se você não entrar no reino da prática. É por isso que essa live é focada nisso. E é por isso que dessa página aqui, desse capítulo 8 para frente aqui nesse livro, ele foca no aspecto prático. Esse é o livro mais prático do Joe Dispenza. E aí ele faz uma introdução da importância dos princípios envolvidos, né, nessas meditações que ele passa. E depois faço um programa de 4 semanas, onde em cada semana você faz uma etapa ali do processo meditativo, de reconstrução, né, da nossa personalidade que ele passa aí, para sair do velho eu e ir em direção ao novo eu. Então, bora lá, vamos começar. Então, essa é a live de fechamento desse livro, porque a partir de agora, esse livro entra no reino prático. Então, a gente precisa entrar nessa linha aqui, né? Então, até introduzindo com vocês, quem ainda não está no grupo de meditação do clube, depois manda mensagem no direct, que finalizando essas lives teóricas, agora eu vou colocar meditações lá para vocês relacionadas com os ensinamentos. Já tem meditações que foram colocadas lá para a gente entrar nesse reino prático, ok?
E uma das principais razões que ele coloca aqui para a gente entrar nesse reino prático tem a ver com o capítulo passado, né? Ele coloca primeiramente quais são os motivos que nós precisamos nos direcionar para essa parte prática, para conseguirmos quebrar o hábito de ser o nosso antigo eu para irmos em direção ao nosso novo eu. O primeiro ponto que ele coloca é aquela questão que precisamos fechar o espaço entre quem realmente somos e a imagem que apresentamos para o mundo, ou quem acreditamos ser. Então, partindo sempre desse princípio, né? Ele pega muito nisso, nesse livro, que precisamos tomar consciência de que não somos quem acreditamos ser, somos muito mais, temos potencialidades infinitas e que podemos ser o nosso eu ideal, ele fala, né? Porque muitas pessoas ficam naquela crença rígida, eu sou assim e acabou, né? E fica reafirmando isso, fica realimentando o antigo eu, que acredita ser, mas que na verdade não é. Na verdade é todo um conjunto de condicionamentos que foram criados na fase inicial da nossa vida. Principalmente ele traz aqui até os 12 anos de idade. Ele explica bastante nessa etapa do livro aqui como a gente, né, desde da barriga da nossa mãe até os 12 anos de idade, nós somos praticamente uma esponja do sistema familiar. Uma esponja, onde você vai sendo formado ali em relação à sua percepção. Esse sou eu. Mas será que é o seu eu? Foi só como a sua argila ali foi moldada diante do paradigma dos seus pais e da sociedade, que você estava no entorno, e tudo que você absorveu de crenças e percepções do meio e também dos feedbacks do meio. Você interagia e ia criando percepções sobre quem você é. Só que tudo isso só criou ali um amontoado de crenças sobre você e programações internas de como você funciona. Então até a programação neurolinguística, ela fala que todo mundo funciona perfeitamente. Todo mundo está funcionando perfeitamente na sua vida, conforme as suas programações, conforme as programações que foram instaladas e criadas ao longo da vida. E tudo isso dá para mudar, tá? Ele diz que durante essa fase inicial da nossa vida, as nossas ondas cerebrais, elas estão num nível muito baixo, e isso faz com que a nossa mente analítica, também crítica, ela tenha um funcionamento bem baixo. Por isso que a gente é uma esponja. E depois dos 12 anos para frente, até que entra aquela fase
do adolescente, começa a questionar tudo, aí começa a dar problema muitas vezes ali na família, começa a ficar rebelde. E ele precisa fazer isso, senão ele não cria a sua individualidade. Ele continua na regência ali muito profunda dos pais. E inclusive até essa idade é como se a aura energética da criança ali estivesse fundida com a dos pais, e depois cada um vai criando o seu próprio campo energético propriamente dito. É por isso que até os 12 anos de idade, por exemplo, pelo menos a forma como eu trabalho e que eu aprendi, quando tem problemas de saúde nas crianças, na maioria das vezes tem que constelar ou os pais ou a família, né? Exceto situações kármicas, né, que já traz da alma, mas na maioria dos casos você precisa constelar o entorno, porque a criança ela reproduz, ela é uma esponja mesmo, ela reproduz aquilo que está acontecendo ali na família e também na relação de casal dos pais ou na individualidade dos pais também. É por isso que o Bert Hellinger diz que não existe, ele fala, né, que ele nunca viu crianças doentes ou crianças problemas, mas sim sistemas doentes e sistemas problemas que estão sendo expressados pela criança, como se a criança fosse um funil, né, por onde está dando vazão a alguma carga, alguma dinâmica do sistema, né? E aí, a partir dessa idade, a mente analítica vai aumentando, cada vez mais, vai aumentando. E aí o acesso a esse sistema operacional subconsciente vai diminuindo. Quanto mais analítica for a pessoa, mais racional, mais crítica, mais rígida nesse sentido, mais difícil é acessar os recursos internos da mente subconsciente e promover essas transformações. E é por isso que tem essas práticas, para ajudar a pessoa a acessar níveis de ondas cerebrais, né, principalmente chamados alfa e teta, que são os níveis do relaxamento, são os níveis do transe, para que a pessoa possa contornar todas essas defesas que elas foram sendo criadas na vida, né? E principalmente pessoas que foram mais feridas e que saíram um pouco aqui, fecharam o coração, saíram do emocional, essas pessoas têm mais dificuldade de acessar esse estado propício para a meditação, para a hipnose, né? E eu trabalho todo dia com isso, né? Essas práticas aqui que o Joe Dispenza passa, basicamente eu trabalho todo dia nas sessões de hipnose. Os princípios são os mesmos, né? Por exemplo, ele dá nesse livro aqui, a parte final, um programa de quatro semanas para a pessoa fazer, né? A primeira semana, para vocês entenderem, a primeira semana é abra a porta para o estado criativo, ou seja, aqui é as induções, é fazer a pessoa entrar num estado de ondas cerebrais mais baixas, a indução ao transe, que é feito na hipnose, né? Aí, a semana número 2 é podar o hábito de ser você mesmo, que também é feito na hipnose, que é a parte da desconstrução da programação passada, de você identificar o problema e já atuar na ressignificação, na desconstrução, na dessensibilização do que está acontecendo, né?
reconhecer, ele coloca aqui, identificar o problema, tomar consciência do antigo eu, admitir ali o que está acontecendo, né? Tomar consciência. Essa é essa etapa. Depois, ele coloca aqui, a semana número 3 do programa é desmantele a memória do antigo eu. Que basicamente, por exemplo, na hipnose é quando você aplica ali uma técnica. É quando você aplica uma técnica ali para você começar a remover a programação nociva na pessoa e instalar uma nova, certo? E depois a 4ª semana é você fortalecer, que ele coloca aqui, ó, cria uma nova mente para o seu novo futuro. É você fortalecer a nova programação, instalar a nova programação e depois a próxima etapa aqui é você reforçar. Na hipnose a gente utiliza as âncoras para reforçar esses estados e ele coloca, por exemplo, aqui a técnica do ensaio mental para você já se ver agindo da nova forma, como o seu novo eu. Na hipnose é chamado de ponte ao futuro, para vocês perceberem que os princípios são basicamente os mesmos, né? Na hipnose, esse modelo que ele coloca aqui é chamado de os 4 passos da reprogramação mental, que basicamente é uma estrutura que é utilizado na maioria das técnicas da hipnose. Os alunos da nossa formação de hipnose aprendem a fazer esse processo com maestria, tá? Inclusive, se você tem interesse de estudar isso a fundo, de você compartilhar com outras pessoas, nós temos a formação de hipnose clínica e sistêmica, que une todas essas intervenções da hipnose clínica para atuar no mental, emocional, psicossomático e tudo, com as intervenções da constelação dentro da hipnose, né? É maravilhoso nesse sentido. Então, ele coloca aí, quem quiser informações, para quem é do clube tem condição especial, depois manda mensagem no direct também, tá? Deixa eu ver que vocês comentaram algumas coisas aqui. Faz total sentido. Eu passei por situações que parecem ainda me bloquear para meditar, principalmente quando foco nessas situações. É lógico, porque o processo ali meditativo, você vai tomar consciência muitas vezes de algo que está escondidinho ali, que você não quer acessar para liberar, né? Mas é melhor encarar do que fugir, porque não tem como fugir, está dentro de você, está te influenciando o tempo todo, entendeu? Não dá para fugir de si mesmo. Você está em todo lugar em que você está, entende? E justamente isso que ele coloca aqui, a importância desse processo, de nos colocarmos constantemente nessas práticas, seja hipnose, auto-hipnose, meditação, principalmente para a gente sair do piloto automático e tomarmos consciência do nosso funcionamento. Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, ele diz, e isso faz muito sentido mesmo, nós precisamos fazer um pente fino constante na nossa vida. Um pente fino constante. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e depois, se você sonhar também, tem muita informação importante ali, você precisa sempre se questionar
o que está me movendo? Por que eu faço tudo que eu estou fazendo no meu dia a dia? Essa é a melhor forma de eu estar fazendo isso? Como eu poderia estar fazendo melhor? A gente precisa questionar o tempo inteiro, porque nós estamos muito condicionados e somos muito sugestionados perante a família, perante a mídia, perante o Instagram e todas as fontes de informação que estão ali no nosso dia a dia. E às vezes você está como se fosse uma folha jogada no vento, você está sendo levado por correntes aí e está totalmente desalinhado do seu coração. Por exemplo, a constelação que a gente trabalha. Eu atendo pessoas quase que diariamente que estão seguindo o destino da mãe, o destino do pai, o destino da avó, de algum irmão. Não estão no seu destino. Estão inconscientes reproduzindo um destino de alguém da família, replicando na sua vida. Ou, por exemplo, também atendo constantemente pessoas ou na hipnose ou na constelação, pessoas que, por exemplo, estão reproduzindo um destino ali na área do trabalho para ser validado, vivenciando uma vida não vivida dos pais, por exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa queria ser aceita pelo pai e o pai queria que ela fosse advogada. E aí a pessoa seguiu só essa carreira só para ser amada pelo pai, para ser aceita pelo pai, e não é aquilo que está no coração dela. No coração dela ela quer ser terapeuta, por exemplo, quer ser, sei lá, outra coisa, farmacêutica, quer ser... E a pessoa tá nesse desalinhamento total. E aí fica nessa lealdade, fica numa crença ali do tipo, se eu largar a advocacia, se eu fazer o que está no meu coração, eu perco o amor do meu pai. E aí a pessoa fica presa nisso a vida inteira, porque não está se questionando. Por que está fazendo o que está fazendo? Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu, estava vivendo freneticamente, fazendo um monte de coisa. E aí eu comecei a me questionar, assim, o que me move? O que no fundo me move? Por que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo desse jeito? Eu passei por uma fase de reconstrução total, porque eu percebi que eu estava agindo para alimentar uma coisa interna em mim que nem fazia mais sentido para mim, sabe? Então passei por uma reformulação muito forte na minha realidade, porque eu comecei a sair do piloto automático que eu estava, entendeu? O que você está fazendo no piloto automático? Para refletir que se você colocasse mais consciência naquilo, o que você melhoraria? O que você faria diferente? Ele e também uma pessoa que eu gosto muito, eles falam para a gente usar a seguinte expressão, a pergunta, a gente se perguntar para nós mesmos, né? Falar, e se? Sempre contemplando uma nova e melhor forma de ser, né? Pra gente, essa pergunta, e se, a gente contorna crenças limitantes, né? E se aí você pensa, sabe, em possibilidades melhores. E se eu me permitisse ser assim? E sempre contemplando uma possibilidade maior e melhor, do tipo, e se eu me permitisse ter um nível maior de autoestima e merecimento, por exemplo? E se eu ousasse seguir meu coração nessa questão? E aí você sempre ficar contemplando uma maior e melhor expressão do eu. Porque se a gente não coloca representações
na nossa mente de como você quer que seja o seu novo eu e a sua nova realidade, ou você vai recriar o passado e vai ficar num looping sem perceber, replicando o passado, ou você vai viver o destino, as representações dadas por outras pessoas, seja pela sua família, seja pela sociedade, seja pelo Instagram, seja o que for. Você vai seguir os modelos da sociedade, que muitas vezes está totalmente distante do seu coração, né? Ele traz a seguinte pergunta, ó. Qual é, para a gente se fazer para nós mesmos, qual é a maior expressão de mim que eu gostaria de ser? Escrevam aí. Qual é a maior expressão de mim que eu gostaria de ser? Escrevam aí. Qual é a maior expressão de mim que eu gostaria de ser? E aí coloca junto. E se eu me permitisse ser essa pessoa? E aí você cria uma representação interna, uma imagem de como seria esse seu novo eu e essa sua nova realidade. Você precisa pegar um papel e uma caneta urgentemente e criar um novo design da sua vida e do seu novo eu. Escrever mesmo, colocar ali as áreas da sua vida, por exemplo, saúde, e escrever qual é o estado ideal, relação de casal, e escrever qual o cenário ideal, carreira profissional, qual o cenário ideal, sem se preocupar com o como, porque senão você entra nas suas crenças limitantes. Foca só no o que você realmente deseja de coração e por que isso é importante para você. O como tem que ficar depois, porque senão você fala, eu já tentei, não consegui, assim não dá certo. Você entra no reino das suas crenças limitantes se você foca no como no primeiro momento. Deixa que, se você tiver o que e o porquê bem delineado, o como, a sua intuição, o divino, os seus guias vão iluminar para você a via de manifestação daquilo. Desde que você tenha uma imagem clara desse cenário ideal e tome uma decisão profunda em relação a isso, com base no quanto é importante para você. Por isso que você também precisa, quando você decide isso, você precisa alinhar muito forte o porquê para você e o propósito perante os outros. Não pode ser também só uma questão autocentrada, porque tudo aquilo que você direciona em benefício do todo e dos outros tem mais força. O divino abençoa, entendeu? Então pense no seguinte, né? Pense no seguinte. Coloca as áreas da sua vida: saúde, relação de casal, família, carreira profissional, dinheiro, espiritualidade, e escreve qual é o cenário ideal para o seu coração, que você realmente, verdadeiramente estaria no reino dos céus se você estivesse vivendo. Escreve isso. Depois disso, para que isso se manifeste para você,
como deve ser o seu novo eu. Porque como é que você vai manifestar esse novo estado ideal sendo o seu velho eu? Não dá, porque a realidade que você está vivendo hoje foi e está sendo criada pelo seu velho eu. Por isso que precisa passar por um processo de reconstrução para que você possa viver essa nova realidade, porque ela depende do novo eu. Ela depende do novo eu. Quem cria a nossa realidade, quem magnetiza e atrai a nossa realidade é o nosso 100%. É uma ilusão você querer mudar a sua realidade sem mudar quem você é, porque você é como se fosse o projetor de cinema da sua realidade. Entende? Tudo parte da sua consciência e de você. Então você precisa escrever também como deve ser esse seu novo eu. E aí ele coloca, o Joe Dispenza fala que é muito importante você ter cada vez mais essa consciência de como está sendo, como é esse seu velho eu, e como é o novo. Por isso que é importante você escrever, meu novo eu age dessa forma, tem esse posicionamento perante a vida. Porque quando você tem essa dualidade muito bem ilustrada na sua mente, quando você estiver agindo como o velho eu, você vai perceber. E quando você estiver apoiado no novo, você também vai saber. Aí você tem referência de como não agir, do que parar de fazer. Ele coloca aqui que é muito importante o quanto nós temos que tomar a decisão de parar de agir como o nosso velho eu, de parar de reafirmar ele, de parar de alimentar ele o tempo inteiro e se apoiar cada vez mais nesse novo eu. E aí que ele coloca a importância desse processo meditativo, a principal importância que ele coloca aqui é você, durante o processo meditativo, você tomar consciência desses padrões inconscientes e negativos do velho eu, que na maioria das vezes estão se replicando porque estão inconscientes, e você começar a cultivar o novo eu. É por isso que ele fala tanto da técnica do ensaio mental, que é para você, no seu processo meditativo, você já se enxergar agindo diferente, já com uma saúde diferente, sentindo a saúde no seu corpo, visualizando você se reconciliando com as pessoas na área relacional, você mais produtiva no trabalho, você já ensaiando mentalmente o seu novo eu, você já agindo diferente na sua vida. E a principal questão que ele coloca aqui na prática é isso, é você enfraquecer esse seu eu antigo, reeducar ele e já começar a contemplar e vislumbrar qual seria a sua forma ideal de agir. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de algo muito importante, que até uma orientação passada por Santo Agostinho, ele orientava isso e ele fazia isso todo dia. No final do dia, todos os dias, é importante a gente parar, nem que seja 10 minutos, e retomar o dia que aconteceu, retomar o seu dia na sua consciência, desde a hora que você acordou, relembrar dele
Da hora que você acordou até a hora que você está fazendo isso. E repassar o dia na sua mente, ou você ir escrevendo, como foi e como você poderia ter agido, por exemplo, em ressonância com esse seu novo eu. E anotar e tomar consciência. Olha, aquela hora do meu dia eu fui grosso com aquela pessoa, eu poderia ter feito dessa maneira e seria conduzido melhor. Olha, naquele horário ali eu estava estressada e eu fui lá na padaria e comprei um doce desse tamanho e para acalmar minhas emoções eu poderia ter colocado uma música para me alinhar, poderia ter feito um exercício ali de respiração, me acalmado sem ter desembestado no doce ali, ter ficado culpada e entende? Você precisa revisar o seu dia para sair da inconsciência e para corrigir rápido, porque a maioria das pessoas sai da rota e demora muito tempo para perceber que está fora da rota. Aí a pessoa vai corrigir depois que já passou muito tempo e já ficou fora da estrada ideal ali durante muito tempo. Então, peguem esse hábito de no final do dia revisar o seu dia. Como se você fosse, ele coloca aqui, como se você fosse um jardineiro, cuidando do seu solo interno, retirando as ervas daninhas e plantando coisas boas. E vocês entendem que o mais importante em relação a isso é a constância? Ele coloca isso no livro em relação a essas práticas. O principal, a dificuldade em relação a isso, para a maioria das pessoas, é essa constância. Precisa colocar no seu dia a dia. É por isso que na maioria dos nossos cursos de desenvolvimento, a gente sempre pega no pé sobre a questão das rotinas matinais e das rotinas noturnas. Você precisa ter pelo menos meia hora que seja no início do seu dia e no final do seu dia para você fazer ali práticas de desenvolvimento pessoal. Senão você fica muito no piloto automático, no começo do dia e no final do dia. Eu tenho rotinas matinais e rotina noturna, de oração, meditação, reflexão, conversa com a Marina, por exemplo. À noite a gente tem uma rede lá em casa, a gente gosta de sentar no final do dia, muitas vezes, e passar um pente fino, conversar como que tá indo as coisas, porque até a gente ajuda um a ver o outro que o outro não está vendo. Entende? E um dos pontos principais é que é por isso que nós precisamos nos permitir desaprender, tá? Não pode pular, Eliane. Para quem não leu ainda O Milagre da Manhã, eu recomendo, uma leitura muito importante. Se vocês pegarem a história da pessoa, vocês vão entender o quanto que é importante. O autor do livro estava devendo $400 mil. $400 mil em depressão e, estava complicada a vida dele. Aí ele saiu para correr. Ó como o corpo é importante também para você quebrar padrão, né? Você precisa quebrar padrão mental. Guarde esse ensinamento. Você quer quebrar padrão mental, você precisa melhorar a saúde mental, mexe no corpo. Ele saiu para correr e quebrou o padrão, deu um estalo. Aí ele estava escutando um áudio de motivação que o cara fala para ele: se você para você melhorar os seus resultados
profissionais, financeiros, o seu desenvolvimento precisa aumentar. O seu nível de resultados externos está sendo limitado pelo seu desenvolvimento interno, né? Aí ele tomou consciência, eu preciso focar em mim. E aí ele separou tempo durante a manhã, começou com pouco tempo e depois aumentou o tempo, focado só em atividades de desenvolvimento pessoal, meditação, yoga, exercício físico, escrita, várias práticas ali de manhã, que ele fazia de manhã antes de iniciar o dia, oração. Num curto espaço de tempo, ele saiu de uma dívida de $400 mil e ficou milionário, inclusive com o lançamento do livro, que nasceu desse processo dele. Entendeu? Mudando focando nele, no desenvolvimento dele. E muitas pessoas, não adianta você querer mudar a sua vida externamente se você não atuar em você. Tira o foco de fora. Você precisa se destravar, tá? Inclusive é um ponto que ele coloca aqui nesse capítulo também. Quando a Eliane colocou oração, meditação, visualização, atividade física, tem escrita também, ele fazia escrita, yoga, né? Várias práticas ali de manhã. Ele chamou são 6 práticas no total que ele colocava ali, né? E ainda vocês podem fazer, por exemplo, as práticas que a gente está colocando do clube. Eu coloquei já a meditação de aterramento, meditação de lei da atração, meditação dos chakras. Tem vários exercícios ali, né, que você já pode fazer, né? E aí ele fala o seguinte, quando a gente solta amarras, é aí que está a questão. Quando a gente solta amarras do passado, soltar amarras com o passado e com relacionamentos mal resolvidos, são os mais importantes. E quando a gente resolve pendências, nós liberamos energia para criar o novo. Vou dar um exemplo para vocês, né? Ontem eu aproveitei o feriado para resolver pendências minhas, né? Então, eu tinha uma demanda com uma formação minha, que eu concluí um material, liberei uma pendência que estava consumindo energia na minha cabeça. Num outro curso meu, eu precisava gravar ali técnicas meditativas, finalizei essa pendência também. E um curso que eu sou aluno, né, da área de constelação, ontem eu também finalizei essa pendência, ou seja, eu fechei 3 caixas que estavam abertas para mim e, sabe, puxando energia, me preocupando porque eu precisava finalizar, né? Quando eu finalizei, fechei essas caixas, né, concluí esses processos, eu comecei a ter liberação energética. Sabe quando você sente que você vai liberando? Parece que soltou assim umas cargas que eu estava carregando. E é lógico que eu estava carregando, porque aquilo ficava rodando na minha cabeça. Preciso finalizar, fica lembrando aquela tarefa, Então, se tem uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Faz uma lista de pendências que você tem. E o quanto antes põe ponto final. Cada pendência é uma amarra na sua energia, né? Se você fica amarrado, todas essas pequenas amarras energéticas vão ocupando o seu campo.
vão ocupando o seu campo. Entendeu? E então, você não pode ficar em cima do muro, do tipo, se você vê ali uma tarefa, você não quer mais fazer mesmo, então você decide parar com aquilo. Você não pode ficar em cima do muro, senão aquilo vai ficar conectado a você e vai consumir energia. E tudo que você puder ir pondo pontos finais, tudo que você puder por pontos finais, vai lá e conclui as coisas, as pendências antigas, porque sobra energia para o novo. Parecia, ontem, a hora que eu finalizei, parecia que eu estava liberando carga, que eu estava carregando isso, e começou, sabe, aliviou, elevou a energia. Então essa é uma coisa que vocês precisam fazer o quanto antes, liberar pendências nesse sentido, perdoar quem ainda precisa. São as piores amarras, porque envolve cargas negativas e isso tem consequências piores para a saúde. Questões mal resolvidas do passado que ficou aberto em você, por exemplo, processos de luto. Se você ainda não finalizou verdadeiramente luto, o quanto antes precisa fazer esse processo. É uma das amarras também que mais enrosca, porque pega lá na alma, te segura, né, numa lealdade. Inclusive na hipnose tem técnica específica para liberação e ponto final de luto. É maravilhoso nesse sentido, tá? Então você precisa soltar esse passado, porque senão o novo não tem força. E aí ele fala também aqui no livro sobre o quanto é importante a humildade no processo. Porque parem para pensar, se você vai criar um novo eu, só que você fica naquele ego, naquele orgulho de não reconhecer as suas fraquezas, de não reconhecer as suas lacunas internas, seus desvios de caráter, de comportamento, ou se você já acha que tudo sabe, entendeu? Eu sei tudo, sempre é o outro que está errado, eu sei tudo, eu já tenho esse conhecimento, por exemplo, você fica travado no seu desenvolvimento por meio da soberba, da arrogância. Então a humildade também de reconhecer o que precisa ser melhorado é fundamental. Senão você fica preso na sua própria autoimagem ali, idealizada de perfeição, né? Que a gente falou na live passada. Como é que você vai melhorar se você acha que você já é perfeito, ou se você quer ficar sustentando essa máscara de perfeição perante todo mundo? Você se limita nesse sentido. Por isso que a humildade é uma das principais virtudes no caminho espiritual. Nós precisamos reconhecer que tudo bem, talvez você saiba algumas coisas, mas que existem formas melhores de fazer, que às vezes o que você sabia lá atrás hoje não funciona mais. Nós precisamos, é igual aquela parábola oriental que se usa muito, né? Que o mestre fala que o discípulo precisa esvaziar o seu copo para que o mestre possa encher com uma nova água, porque se já chega com o copo cheio, como é que faz? Por exemplo, quando eu atendo pacientes que eu percebo que estão ali querendo me comprovar algo deles e não receber a minha intervenção, é mais difícil o processo. Fica um combate ali para eu mostrar para a pessoa uma outra visão, entendeu? E a pessoa querendo passar a visão dela para mim, aí a terapia não faz tanto sentido, entende? Aí na página, e falando sobre isso, na página
208, ele coloca uma tabela interessante sobre mudança, né? Essa tabela aqui, depois eu tiro a foto e coloco no grupo lá no Telegram para vocês. Quem ainda não está no Telegram do clube, entra pelo link do perfil. Ele coloca aqui, ele chama modelo biológico da mudança. O que acontece em você, para você sair do passado familiar e ir para um novo futuro. Primeiro ponto, você precisa desaprender para reaprender. Esse é o primeiro item. Segundo item, quebrar o hábito de ser você mesmo e reinventar um novo eu. É o segundo item. Terceiro item, podar conexões sinápticas antigas, reforçadas de funcionamento do antigo eu e fazer brotar novas conexões, pensar fora da caixa, que ele coloca. Outro ponto, desmemorizar uma emoção que está ali presa no corpo, as âncoras antigas que faz a gente funcionar sempre da mesma maneira. E começar a recondicionar o corpo para novos estados internos, novas emoções. Outro ponto, ele chama de perder a cabeça. O que é perder a cabeça? É soltar crenças antigas. Soltar, se permitir, fazer a pergunta, e se eu estiver errado sobre isso? E se, por exemplo, mulheres que acreditam que nenhum homem presta? Começar a fazer a pergunta, e se eu estiver errada? E se houver muitos homens bons que eu, simplesmente porque eu não conheci, mas que existem? Você precisa questionar para criar uma nova mente. Que é o que ele coloca, né? Outro ponto, familiarizar-se com o antigo eu, ou seja, você tomar consciência a hora que você está agindo do jeito antigo, que você sabe que não funciona mais, que não quer mais, e familiarizar-se com o novo eu. Aí, desprogramar para reprogramar, sair de viver no passado para criar um novo futuro e sair da antiga energia, da sua antiga frequência e entrar numa nova frequência, num novo estado de ser, numa nova energia. Você sabe quando você está vibrando estranho, baixo, fica nítido. E aí tomar consciência desse funcionamento para instalar o que ele chama de coerência. Nós precisamos reprogramar para acessar o estado de coerência. Ele até fala aqui no capítulo orquestrando a coerência, que é quando a gente utiliza todas essas práticas, esse processo de desenvolvimento para deixar o nosso cérebro, a nossa mente também em coerência, principalmente em coerência com o nosso coração, com a nossa alma. Que quando nós fazemos isso, só de você entrar ali no estado alfa de relaxamento, no transe, por exemplo, você já vai harmonizando o seu cérebro e fazendo com que ele entre em coerência com o coração. E aí ele fala que quando você atinge esse estado de um cérebro coerente com o coração, você prepara o terreno para a cura. E aí você sai do estado de sobrevivência e entra no estado de vivência. E aí a energia que antes era gasta no estado de sobrevivência sobra, fica disponível para a gente criar e construir o novo eu. Porque se você está o tempo todo perdendo energia com o estado de sobrevivência, com emoções negativas, com o velho eu, sobra pouca energia para
o novo eu. E aí você não consegue criar o novo, porque você está perdendo energia com um monte de outra coisa. Um monte de outra coisa. Por isso que nós precisamos fazer esses processos práticos que ele diz para a gente retreinar a nossa mente, a nossa consciência, o nosso corpo e o nosso cérebro. Ele coloca aqui, porque a forma como nós agimos hoje foi treinado, foi condicionado. Olha o que ele diz aqui, eu separei uma parte para ler para vocês. Ó. Ele diz o seguinte: práticas contemplativas interiores retreinam a mente, o corpo e o cérebro para estarem mais presentes em vez de se estressarem por antecipação por algum evento futuro com o qual você está obcecado. A meditação também levanta a âncora do sistema corpo-mente que está preso no passado e liberta das emoções que mantêm você preso à vida que você está familiarizado. O objetivo final é deixar o corpo adormecer enquanto sua mente permanece desperta ou ativo. Isso que na hipnose é o que nós chamamos de estado de transe. Quando isso acontece, nós saímos do sistema nervoso simpático, que é esse do estado de sobrevivência, adrenalina, e acessamos o parasimpático, que está conectado com a mente subconsciente, com esse sistema operacional, recuperativo. Você sai da fisiologia do sistema de proteção, de emergência, de luta, medo e fuga, para o sistema de proteção interna, de construção, de crescimento e de reparo. À medida que o corpo relaxa, os seus padrões de ondas cerebrais atingem esse estado de recuperação e de coerência. Se for feito da maneira apropriada, a meditação altera o seu cérebro para um padrão de onda mais consciente e ordenado. Você sai do foco, obcecado nos 3 grandes que ele fala, a identificação com o corpo, a identificação com o ambiente e a identificação com o tempo. Você começa a se sentir mais conectado, inteiro, equilibrado e experimenta emoções elevadas, mais saudáveis de confiança, alegria e inspiração. Entenderam? Então, a prática ela deve oferecer isso. É importante a gente acessar esse estado do corpo estar relaxado, mais adormecido, a consciência desperta, porque esse estado solta as resistências para a gente conseguir acessar essa inteligência da mente subconsciente, esse mundo interno e atuar sobre ele. Entende? Então é isso que nós trabalhamos, por exemplo, na hipnose, dessa forma e por meio das meditações. Esse é o objetivo também, você contornar essas resistências emocionais, físicas e mentais para acessar a inteligência da mente subconsciente e atuar ali para as reprogramações, para a instalação de um novo estado e para limpar também tudo que está ali, que foi acumulado ao longo da vida, certo? Então, para você, quem aí deseja ter acesso ao grupo de meditação, manda mensagem no direct que eu adiciono vocês no grupo. E agora que a gente finalizamos o livro Como Se Tornar Sobrenatural, finalizamos agora, aí eu vou pegar práticas deles e vou colocar ali no grupo também, já tem algumas lá para você fazer, certo? E aí vocês se jogam nessa parte prática, tudo bem? E quem quer aprender a intervir assim também com seus pacientes, com outras pessoas,
eu recomendo a nossa formação de hipnose clínica e sistêmica, tá? Quem quiser informações também, chama no direct, certo? Agradeço então a presença de vocês na jornada desse livro. Fiquem atentos que assim que a gente finalizar esses livros atuais, né, eu vou lançar para vocês aí o Clube do Livro 2.0, onde vão entrar mais livros aí de outros autores para a gente continuar estudando mais profundamente e nos desenvolvendo. Beleza? Gratidão pela presença de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais.